Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no último vídeo conversamos um pouquinho sobre a virtude da fé e também trouxemos um exemplo de uma pessoa que foi um verdadeiro exemplo de fé no mundo. Além disso, deixamos uma pergunta no começo do vídeo, vocês lembram qual era? Jesus fala que a fé transporta montanhas. Ele fala que se tivermos fé, nós conseguiríamos carregar até uma montanha. Mas, gente, uma montanha é muito pesada. Seria algo impossível um homem carregar uma montanha. Então, o que será que ele quis dizer com essa frase? Como vimos no vídeo passado, uma montanha é muito grande e muito pesada, né? Então, acho que seria um pouco impossível a gente mover uma montanha como o Monte Everest apenas com o pensamento e a fé, né? Então, será que Jesus estava falando nesse tipo de montanha? Bem, eu acho que não, né? É sempre importante a gente lembrar que Jesus se expressava por forma de parábolas e símbolos para passar as mensagens sobre as verdades do céu. Seja quando ele fala sobre o que é o Espírito, quem é Deus e o que é certo e errado a se fazer. E neste caso, Jesus utilizou o símbolo da montanha para falar dos grandes desafios da vida, assim como as dificuldades que temos que passar, mas que parecem impossíveis, assim como mover uma montanha. Justamente para vencermos esses desafios da vida, o Mestre nos deixou uma receita infalível. Tenha fé. Quando acreditamos no poder e na bondade de Deus, além de confiar nas pessoas que amamos, em nós e no que somos capazes de fazer, conseguimos superar até os desafios mais difíceis. Está na hora da gente conhecer a história de mais uma pessoa, e dessa vez vamos falar de uma pessoa que foi muito importante para a história do cristianismo e da humanidade. Alguém que teve fé o suficiente para mover suas próprias montanhas e deixou vários ensinamentos e exemplos para nós, para que possamos superar todos os nossos desafios. Vocês já ouviram falar de Paulo de Tarso e de Saulo? Eu acho que o que vocês não sabem é que no final das contas eles são a mesma pessoa. Mas para saber disso a gente precisa contar a história direitinho. Então vamos começar agora. O personagem que vocês estão vendo é Saulo. Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso, onde fica a atual Turquia. Ele viveu há mais de 200 anos com a sua família, que tinha muito dinheiro, e por isso ele teve uma boa educação e cresceu em umas condições muito favoráveis. E aí ele conseguiu até estudar as leis do judaísmo com um dos maiores mestres de Jerusalém. E aí, quando ele ficou adulto, ele ficou responsável por estudar os ensinamentos da religião dos judeus e garantir que as pessoas estivessem seguindo as leis que foram deixadas por Moisés. E bem nesse momento da vida dele, muitas pessoas estavam conversando sobre os ensinamentos de Jesus, que havia sido crucificado bem naquela época. Mas muito do que Jesus dizia era diferente do que os judeus acreditavam. E por isso, Saulo não podia permitir que essas pessoas continuassem conversando e espalhando essas mensagens que eram consideradas perigosas. Então Saulo começou a perseguir os cristãos. E se fosse necessário, ele até ia matar as pessoas que acreditavam no cristianismo. E aí, enquanto ele perseguia os cristãos, ele era noivo de uma moça chamada Abigail. E aí, depois ela desistiu desse noivado porque Saulo tinha mandado matar o irmão dela, que era cristão. E bem nesse momento ela acabou se convertendo para o cristianismo depois de ouvir sobre Jesus com um homem chamado Ananias. Só que aí a Abigail fica muito doente e desencarna por conta de uma doença muito grave, que Saulo não consegue ajudar a salvar. E aí ele pensa, caramba, foi o Ananias. Se o Ananias não tivesse mostrado Jesus para Abigail, provavelmente ela ia estar viva e ela ia me amar. E aí ele decide ir para uma cidade chamada Damasco, onde o Ananias morava, para matar ele. E aí quando o Saulo está no caminho para Damasco, aparece uma luz muito forte e aparece Jesus em espírito para conversar com ele. Jesus vai lá e pergunta, Saulo, por que você está me perseguindo? E aí o brilho de Jesus era tão forte que Saulo não conseguia enxergar mais nada. E Jesus também fala, olha, Saulo, vai para a cidade de Damasco e lá vão te dizer o que você deve fazer. E é isso que o Saulo faz, ele vai para Damasco para pedir também ajuda porque ele não enxergava nada.
Quando Saulo finalmente chega em Damasco, ele encontra Ananias, aquele que ele estava perseguindo. Ananias ajuda a curar a cegueira que ele estava passando, e nesse processo, ele transmite um monte de ensinamento de Jesus para Saulo. E aí Saulo percebe que não tinha mais sentido nenhum continuar perseguindo os cristãos, e que aquela cegueira, aquele encontro com Jesus e os ensinamentos de Ananias o fizeram mudar de ideia, e que Jesus realmente tinha sido enviado de Deus, aquele prometido pelos seus ancestrais. E aí nascia um novo homem. Na verdade, já que ele tinha mudado tantos pensamentos, ele decide também mudar de nome. Então, Saulo de Tarso passou para Paulo de Tarso e começa a transmitir as mensagens de Jesus para as pessoas. Saulo então viaja por mais de 30 anos, passando por vários países, fundando grupos de estudos dos ensinamentos de Jesus. Só que não era fácil, porque ele sofria várias perseguições. As pessoas pensavam, caramba, mas não era ele que perseguia os cristãos? E como agora ele está do lado dos cristãos? Não fazia sentido para essas pessoas. E aí, em uma dessas perseguições, Paulo é condenado à morte. E nessa cela, ele escreve a última carta para um amigo, falando que ele para o amigo seguir os ensinamentos de Jesus e espalhar a mensagem. E por fim, ele desencarna, sabendo que tinha feito muita coisa que podia. Que tudo foi em nome da sua fé em Jesus e em Deus. Bem, agora que já vimos como a fé pode mudar vidas, como mudou a de Paulo, queremos saber de vocês quais são seus grandes desafios e como a fé pode ajudar vocês a superá-los. E quem sentir à vontade, compartilhe com a gente no grupo do WhatsApp. Pessoal, eu vou relatar para vocês a montanha na qual eu, João, tive que passar e me fortaleceu. Quando eu tinha 13 anos, meus pais nunca foram casados, Mas meu pai se afastou de mim. E emocionalmente isso me afetou muito. Eu sentia a falta dele, eu não entendia, em alguns momentos eu sentia até mesmo raiva dele. E essa foi a montanha na qual Deus fez com que eu subisse e escalasse. Porque através dessa experiência de vida, eu pude ter empatia, respeito, aprendi a amadurecer de certa maneira de uma forma mais rápida, não sinto raiva de maneira alguma. E eu precisei passar por isso para evoluir como pessoa. Então, assim, não devemos desmerecer a montanha, as dificuldades que cada um de nós passamos e iremos passar. E não devemos nos abalar, porque a montanha é grande, mas nós somos fortes. E aquela montanha só é imposta porque nós temos capacidade suficiente para superá-la. Assim, não é do dia para a noite que vamos superar as dificuldades. Algumas sim, são rápidas, momentâneas, mas elas não são perenes, elas não vão durar a longo prazo. Cada dia a gente vai superando. Então assim, eu tentei explicar, testemunhar a montanha na qual eu acredito que tive que passar para me tornar uma pessoa melhor. Todos nós temos nossas marcas, nossas vitórias e nossas lutas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco. Um forte abraço!